Olá, meu nome é Paloma e eu vou falar sobre algumas crises mundiais. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o que Milton Santos falava sobre o que era a crise mundial. Ele dizia que a crise mundial é, ao mesmo tempo, um período e uma crise. Um período porque as variáveis características, como o contexto que a gente vive hoje em dia, por exemplo, influenciam direta e indiretamente, assim como a globalização. E crise porque essas mesmas variáveis se divergiam continuamente, exigindo novas definições e arranjos. Ele também dizia que o processo da crise é permanente, só que são sucessivas e não duradouras. Por exemplo, sempre vai haver crises durante o tempo, durante o contexto que a gente vive, durante a nossa vida, só que elas não vão durar. Elas começam, depois acabam e assim sucessivamente. E que a crise é estrutural e essa falta de estrutura da nossa sociedade, da globalização e tudo mais, gera ainda mais crise. E que o capitalismo, ele justifica o processo de globalização e que impõe uma visão sobre as crises. E com isso, os países, os lugares, as pessoas acham que as crises são as mesmas para todos, o que não é verdade. Cada lugar tem uma crise diferente, em um tempo diferente, e é isso. E que a única crise que a gente tenta resolver é a crise econômica, o que é verdade, crise financeira. Porque toda vez que a gente ouve a palavra crise, a gente justifica isso a crise financeira. E a gente esquece de resolver as crises sociais, políticas e morais, que é o que realmente está na nossa sociedade hoje em dia, né? Bom, eu vou falar sobre 6 crises que aconteceram de 1929 a 1980. Primeira crise do crack, de 1929. A crise pós-Segunda Guerra Mundial, de 1946. O fim do padrão do ouro, de 1971. O embargo de petróleo durante o conflito árabe-israelense, de 1973. A Revolução Iraniana, de 1979, e a que o Iraque invade o Irã, em 1980. Bom, o crack de 1929 foi nos Estados Unidos, depois de uma drástica queda nas vendas das ações nas bolsas de valores. Isso fez com que a legislação básica da bolsa fosse alterada, criando assim a Comissão de Valores Imobiliários, que tem como função divulgar informações ao público sobre os produtos que compram, ordenar as atividades das entidades que intervêm no mercado, fiscalizar para que não haja abusos e controlar as atividades das bolsas de valores. Agora a de 1946, que foi pós-Guerra Mundial, que foi uma conferência financeira e monetária promovida pelas Nações Unidas, na quais surgiram acordos como de Bretton Woods, que determinava as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. Também surgiu o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O fim do padrão do ouro, em 1971. Os Estados Unidos estavam tendo gastos excessivos com investimentos no exterior e também com a guerra no Vietnã, acabando assim com as reservas de ouro do país. Com isso, o então presidente Richard Nixon suspendeu a conversibilidade com o ouro e desvalorizou a moeda em 10%. 2 anos depois, os Estados Unidos voltaram a desvalorizar a moeda, acabando assim com o padrão ouro. Agora o embargo de petróleo durante o conflito árabe-israelense de 1973. O corte no fornecimento promovido pelos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo durante a Guerra de Yom Kippur fez com que a cotação do produto, ou seja, do petróleo, subisse de 2,50 para 11,50. Isso elevou os gastos dos países ocidentais com energia e
Com essa crise de preços, eles começaram a adotar políticas para poupar energia e também criaram a Agência Internacional de Energia, a AIEA. Agora, a Revolução Iraniana de 1979. Com a derrubada do Shah Mohammad Reza Pahlavi e a instauração da República Iraquiana, o preço do petróleo voltou a impactar e causou um colapso internacional. E embora as economias estivessem mais preparadas dessa vez, a crise afetou principalmente os países mais desenvolvidos e que, além da inflação e dos gastos maiores com a compra de petróleo, tiveram que enfrentar um ciclo de crises financeiras com elevada dívida externa. E por último, o Iraque invade o Irã, que no final de 1980 o preço do petróleo voltou a subir e um barril chegou a custar R$40. Esses altos preços levaram o Ocidente a levar sua própria produção de petróleo em zonas como o Mar Norte. É isso. Oi, meu nome é Thaís e eu vou continuar dando procedimento ao assunto sobre crises econômicas mundiais, como a minha colega estava falando no vídeo anterior. Bom, essas crises elas são desencadeadas porque nós vivemos em uma sociedade capitalista que busca sempre seus próprios benefícios, causando uma desorganização do território e da apropriação de bens e do uso privado das riquezas mundiais. São apropriações indevidas que sempre geram tensões por deterem grandes bens, enquanto aumenta o estado de miséria para todo o resto da população. Além da crise financeira, o aumento do desemprego, da fome e o desabrigo das pessoas que aumentam a cada dia mais. Esses são problemas que são desencadeados por causa das crises econômicas. Bom, eu também gostaria de falar, acrescentar, falar um pouco sobre as crises econômicas mundiais que aconteceram no decorrer da história, no decorrer do nosso período aqui, nos anos anteriores, para nós vermos que isso não é algo novo, já vem de muitas épocas atrás. A primeira foi a Segunda-feira Negra, que foi uma crise que aconteceu em 1987, que em 19 de outubro, que aconteceu, onde milhões de investidores começaram a vender suas ações na Bolsa de Nova York, devido à crença de que empresas eram compradas com dinheiro procedente de empréstimos e de que havia manipulações de informações privilegiadas. Essa crise aí aconteceu. Dando continuidade ao assunto de crises econômicas, eu vou falar agora um pouco sobre a crise de 1997, que foi a crise do mercado asiático. Aconteceu em julho, quando a moeda tailandesa se desvalorizou completamente e após ela caíram as da Malásia, Indonésia e das Filipinas também, o que repercutiu muito em Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Essa crise foi arrastando um país após o outro. O FMI, que é o Fundo Monetário, promoveu uma série de pacotes para poder resgatar as economias mais afetadas e também promoveu várias reformas estruturais para poder reverter essa situação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a crise de rublo, que aconteceu em 1998. O sistema bancário nacional da Rússia entrou em colapso total com a suspensão de pagamentos internacionais, a desvalorização da moeda russa e o congelamento dos depósitos da moeda estrangeira. O FMI também entrou em ação de novo e concedeu vários empréstimos multimilionários para poder conter a queda do sistema e reverter essa situação. Só a partir de 1999, no governo de Putin,
a economia russa começou a se recuperar, mantendo o ritmo de crescimento econômico muito acelerado, como nós podemos ver até hoje, né, que a Rússia é uma grande potência econômica. E aí o PIB cresceu e com isso a crise finalmente foi excluída. Outra crise aconteceu no ano de 2000, que foi a crise da .com, onde os excessos da nova economia deixaram uma esteira de falências, fechamentos e compras no setor da internet e das telecomunicações. Em apenas 3 anos, a crise apagou do mapa quase 5.000 companhias e algumas das grandes corporações. Em 11 de setembro, teve outra crise, que aconteceu em 11 de setembro de 2001, que foi quando houve o atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Essa crise, além de deixar vários mortos, né, de deixar as pessoas traumatizadas, ainda desencadeou uma crise enorme e fez desabar as bolsas de valores. Bom, outra crise que também aconteceu nos Estados Unidos foi a Grande Recessão, que aconteceu em 2008, de 2008 para 2009. Essa crise foi provocada pelas hipotecas de alto risco do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Naquela época, os juros ficaram baixos por muito tempo, permitindo que as pessoas com renda menor contraíssem uma grande dívida para comprar imóveis e isso alimentou uma bolha no mercado imobiliário. Essa bolha, né, foi aumentando a cada dia mais e aí elevou as prestações das hipotecas, né, devido à taxa dos juros, e isso provocou o calote das dívidas dos clientes. Por isso aí teve essa crise. Histórico, né, de crises econômicas, nós podemos perceber que essas crises, a crise que nós vivemos hoje não é algo preso só à atualidade, isso acontece desde muitos anos atrás, há muito tempo, né? Não só vemos essas crises no mundo, como nós vemos, né, no nosso próprio país. O Brasil hoje vive uma crise econômica muito grande, né? Podemos ver isso desde 2015, 2016, apesar do governo tentar mascarar. E isso nós podemos ver a cada dia, né, que o país está ficando cada vez mais difícil de lidar com a situação, né? E nós lidamos com a incerteza em todo momento. Vemos que empresários têm que adiar seus investimentos até um momento incerto devido a essa crise. E nós todos vivemos, né, com medo, sem saber o que é que vai acontecer no nosso país. E mais, nós podemos ver isso também no mundo todo, não é algo preso só a nós. E também, né, vamos esperar que, como aconteceu nos outros lugares, que essa crise possa ser superada. Bom, aqui termina o meu assunto. Espero que vocês possam ter aprendido e que se aprofundem mais nesse assunto. Olá, meu nome é Marcela e eu vou falar o que é regionalização econômica mundial. Primeiro vamos entender o que é regionalizar e depois vamos entender o que é regionalização econômica mundial aos olhos de Milton Santos. O que isso quer dizer? Regionalizar nada mais é que dividir ou classificar um espaço geográfico em vários critérios específicos. Ok, até aí tudo bem. Agora vamos entender na prática o que é regionalizar. Eu vou pegar a minha casa como exemplo. Eu posso regionalizar a minha casa tendo apenas um critério. Quais seriam os locais no qual eu posso estudar? E nele seriam o meu quarto, a minha sala e o quarto de meus pais. Quais seriam os locais no qual eu não posso estudar? Seria o banheiro, a cozinha e a área de serviço. O que isso quer dizer? Eu tenho um local e tenho divisões de várias áreas. Isso é regionalização.
Agora, nos olhos de Milton Santos, ele quer dizer que o principal critério da regionalização proposto por ele é o técnico científico informacional, ou seja, as informações da economia estão distribuídas de forma desiguais entre os territórios brasileiros e pelo mundo. Os critérios específicos por ele seriam os critérios que utilizam para classificar uma região. São eles os critérios naturais, que são diferenças de vegetação, clima, relevo, hidrografia e fauna, e a sociocultural, que seria o índice de desenvolvimento humano para explicar como as pessoas vivem em determinado lugar. A partir disso, em 1960, o mundo foi regionalizado ou classificado em primeiro, segundo e terceiro país. O que isso quer dizer? Países ricos centrais, países pobres periféricos, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o que é o país de primeiro mundo. Países que possuem características que deveriam ser padrão comum, como economia fortalecida, como alto índice de industrialização, como elevado nível de tecnologia, além da sua população apresentar indicadores sociais elevados. Como boa expectativa de vida, quem compõe o grupo atualmente são os países do Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e Austrália. Já o segundo país é constituído por países de economia emergente. O que isso quer dizer? Cujas economias partiram de um estado de estagnação, um estado parado, e agora estão em desenvolvimento. São esses países a China, a Rússia, o Brasil, a Argentina, o México e a Índia. Já o terceiro mundo, para denominar países de terceiro mundo, ele levou uma conta de critérios específicos, como desigualdade econômica, desigualdade social, política e se a população vive bem. 4 critérios. Como ele fez isso? Países ricos, que são os países centrais, são os países que estão no centro das divisões mundiais, são bem desenvolvidos e industrializados, características do primeiro mundo. Já os países pobres, os países periféricos, são países de subdesenvolvido, que são pouca industrialização, economia estável, com grande incidência de crise. E já os países desenvolvidos são os países aqueles que, além do crescimento da economia, do crescimento cultural e o crescimento industrial, oferece à sua população uma boa qualidade de vida, devido a uma boa qualidade de saúde, acesso ao conhecimento cultural e uma boa segurança. E os países subdesenvolvidos são aqueles que não oferecem uma boa qualidade de vida. Seria o contrário dos desenvolvidos, que a sua população tem uma economia dependente, uma educação deficiente, assim como a saúde e a segurança. Eu espero que esteja dando para entender, certo? E agora vamos falar sobre o 4 Brasis de Milton Santos. Agora vamos falar sobre a regionalização aos olhos de Milton Santos e entender um pouco melhor sobre seus 4 Brasis. Milton Santos. Como eu já tinha dito, o critério usado por Milton Santos e Maria Laura Silveira foi o de meio técnico informacional, determinado assim em 4 Brasis. Milton Santos levou em conta o limite dos estados e pensou mais no acesso que as pessoas têm ao meio técnico informacional. Ou seja, ao invés dele pensar nas pessoas que têm o meio técnico informacional, ele pensou nas questões naturais, levou em consideração o acesso que as pessoas tinham à tecnologia e informação de cada lugar. Aqui está um mapa dividido de 4 partes, como ele já tinha dividido. A primeira parte ali está a região amazônica, na segunda parte o Nordeste, na terceira parte a região concentrada e na 4ª parte a região centro-oeste. Regionalização do Brasil proposta pelo geógrafo Milton Santos em 1999. O critério principal da regionalização proposta por Milton Santos foi o meio técnico científico informacional, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneira desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinado assim em 4 Brasis. Aí está o mapa pintado com a melhor visualização para vocês e eu vou falar um pouquinho sobre esses 4 Brasis. Primeiramente, vamos começar sobre a região amazônica. Milton Santos chamou
de região amazônicas, os mesmos estados da região político-administrativo, porém sem contar com o estado de Tocantins. Segundo ele, o Tocantins já tinha as características da região do Centro-Oeste, onde tem um avanço da agropecuária intenso e o processo de urbanização. A região do Nordeste, mesma configuração da divisão política administrativa, indicada pelo Milton Santos, uma região de grande densidade demográfica, porém com a região onde a população sofre bastante com a falta de acesso à tecnologia e marcada pelos contrastes sociais. Já a região centrada, soma dos estados do Sul e do Sudeste, onde os nomes centrada por grande parte de serviços, indústrias e polos urbanos, mas com muita poluição, desmatamento e contraste social. Já a região do Centro-Oeste emerge como uma área de ocupação periférica. Ele fala que foi fundada na especialização agropecuária e na modernização subordinada às necessidades das firmas que têm sede de região concentrada. O estado do Tocantins, estranhamente deslocado pela região norte, pela Constituição em 1988, recompõe-se ao Centro-Oeste. Inclui Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Apresenta uma agricultura globalizada e moderna, mecânica e produtiva. É a segunda maior do país em área territorial, mas apresenta um baixo índice em termos de quantitativos populacionais. Aqui está os 4 Brasils de Milton Santos, um pouquinho sobre a legenda, o mapa marcado pelos seus estados, e aqui. Baseado na análise do uso de recursos tecnológicos, telecomunicações, energia informática, número de agências bancárias, movimento de bolsas de valores, quantidade e qualidade de shoppings e hospitais e escolas. Aí está um pouco sobre a globalização aos olhos de Milton Santos. Espero que tenha dado para entender e vamos partir para a outra parte. Diário de Geografia, Rap Geográfico, volume 1. A que custo que nós temos hoje a globalização? Me pergunto por trás disso qual que é a intenção. No conceito nada mais que o processo de integração. Dimensão gigantesca, uma grotesca proporção, tem noção? Na teoria uma união de nações, na economia ou na política, estabelecer relações, facilitação brutal da comunicação global. Produtos estrangeiros em prateleira nacional, vinho francês, charuto cubano, terno italiano, carro japonês, computador americano, vodka russa, cerveja alemã, peças de Taiwan, Muamba do Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro, matéria-prima e recurso brasileiro. Globaliza pro mundo inteiro seu dinheiro, meu parceiro. As tecnologias e inovações são para cidadãos humildes ou grandes corporações. Globalização capitalista, exploração de mão de obra, põe na lista. Multinacional, um país pobre, invista, insista na lógica consumista. Tá barato na minha mão, hein? Globalização capitalista, exploração de mão de obra, põe na lista. Multinacional, um país pobre, invista, insista na lógica consumista. Graças à globalização, saímos das 4 paredes. Navegamos pelo mundo, pela rede, conhecendo grandes metrópoles e áreas verdes. Mas só ficar olhando pra água não mata a sede. A globalização disponibiliza a cultura pra quem procura. Calma, literatura é uma das curas pra alma. E eu vou de Stephen King a Camões de boa, Dostoiévski, Bukowski, Fernando Pessoa. E a música se expande aos ouvidos cada vez mais. Tom Jobim, Bob Marley, Bee Gees, Racionais, Michael, Elvis, Kurt Cobain, Joe Contrain, Sabotage, Marechal, Iron Maiden, Lil Wayne, Metallica, Pink Floyd, Guns, AC/DC, Queen, Eminem, Eazy-E, Tupac, Big Hop, sim. E sim, a desvantagem nesse meio faz parte. Grandiosas gravadoras, exploradoras da arte. Globalização capitalista, exploração de mão de obra, põe na lista. Multinacional, um país pobre, invista, insista na lógica consumista. Globalização capitalista, exploração de mão de obra, põe na lista. Multinacional, um país pobre, invista, insista na lógica consumista. A globalização trouxe benefícios incontáveis, mas a que custo? Leves prestações suaves. A globalização trouxe benefícios incontáveis, mas a que custo? O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo, né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou
proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Sou um nômade à procura de particularidade. Sinto saudade de lugares que eu nunca vi. Quero concretizar aventuras como... Olá pessoal, meu nome é Mariela, sou da dos Santos, sou da turma 1314 e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a vida de Milton Santos. Milton Santos nasceu em 3 de maio de 1926 em Brotas de Macaúba, na Bahia. Embora ele tenha se formado em Direito, ele lecionou Geografia nas escolas de ensino médio. Em 1958, Milton Santos completou seu doutorado na França. Ele foi um grande colaborador no jornal A Tarde, em Salvador, e na Folha de São Paulo. Esteve sempre envolvido na política. Em 1960, Milton Santos participou do governo. Em 1964, Milton Santos foi preso devido ao duro golpe militar. Em 1977, ele retornou à Bahia porque ele queria que seu segundo filho, nascesse na Bahia. Em 1978, ele lecionou outras matérias. Milton Santos foi um homem que teve bastante honra, bastante prêmios. Diversos prêmios Milton ganhou. Ele ganhou como professor emérito. Ele ganhou um tipo de prêmio de geografia, que é tipo prêmio Nobel. Ele também foi Van Trilude, que é a mesma coisa também, foi um prêmio de geografia. Ele foi professor da USP em geografia. Ele, como eu vou dizer para vocês, como ele foi uma pessoa que sempre quis ajudar, ele participou de diversas manifestações, diversas coisas, e por isso que ele sempre estava ganhando um prêmio Nobel, um prêmio de melhor professor de geografia. Sempre ele estava envolvido. Milton Santos foi um grande participador da Bahia na sua época de vida. Ele teve 2 filhos, se casou. Milton Santos, ele morreu em 24 de junho de 2001 e ele teve diversas obras que foram doadas. Teve uns quadros que ele fez que foi doado para diversos museus, que ele não era artista, mas ele gostava de pintar nos seus tempos vagos. Ele foi escritor do livro Por uma Nova Globalização, diversos livros ele participou, mas infelizmente, como todos vamos morrer, Milton Santos morreu, deixando uma grande memória para a Bahia. Tchauzinho! Ana, da turma 1314, do Colégio Thales de Azevedo. E eu vim falar um pouquinho sobre a desestruturação da globalização. A desestruturação é uma desorganização, é uma bagunça, digamos assim. Uma desorganização da globalização, né? Agora, para sabermos um pouco mais sobre a desestruturação, precisamos saber o que é globalização, né? Então, a globalização nada mais é do que um processo de aprofundamento internacional da integração econômica, social, política, cultural, né? Que teria sido impulsionado pela redução de custos de muitos meios de transporte e de comunicação dos países no final do século XX e no início do século XXI. Bom, a globalização é esse fácil acesso de comunicação, né? Tipo, a pessoa que está aqui no Brasil tem uma facilidade gritante de conversar com a pessoa que está lá na China, nos Estados Unidos, né? Em tempo real. E esse fácil acesso com a pessoa
é independente do fuso horário e diversos outros meios, né? Então, a globalização é essa facilidade toda de comunicação, de transporte, enfim. Mas o que teria sido, o que é uma bagunça nisso tudo? O que teria sido desorganizado nisso tudo? Como eu falei no começo do vídeo, não é só social, mas também é cultural, é política, é econômica. Então, a globalização envolve tudo isso, né? E vivemos em um mundo hoje muito globalizado, com um acesso muito alto, né? Entre essa comunicação, entre esse transporte. Então, tudo isso vem agravando. Tem aquele processo também, né? Dos países, tem países que são desenvolvidos, outros que não têm esse desenvolvimento, né? E tudo isso conta o capital. Quando falamos economia, falamos também, né, da verba. Então, isso vem agravando alguns países, principalmente a América Latina, né? E é considerado um processo de integração econômica mundial, não só América Latina, mas mundialmente. Tem países que têm essa facilidade de ter produções de mercadoria, de ter produções de produtos, essa facilidade externa de transportar esses produtos e acaba tendo um capital legal. Já outros não têm essa facilidade. Então, por isso esse problema todo da globalização, né? Porque favorece para uns e para outros não. E a globalização, ela tem um ponto positivo, mas também tem vários negativos, né? E esse problema todo na dívida externa, né? Porque tem causado as dívidas externas e é um processo de trabalhar para conscientização em torno desses problemas, que é para gerar um movimento e teremos que fazer uma crítica ideológica, né, muito forte e com vários argumentos e tal, pois isto está fazendo com que os trabalhadores percam ainda mais o poder de pressão, já extremamente diminuído com o desemprego causado pela tecnologia. A tecnologia tem crescido ultimamente bastante e com isso tem afetado os trabalhadores. Muitas pessoas estão perdendo os seus cargos, né? Então tá aí mais uma crítica, mais um problema que a globalização vem trazendo. Para a América Latina, isso resulta em redução de capacidade produtiva e problemas sociais, que serão muito mais graves nas próximas crises, porque vários países têm enfrentado várias crises, né? E a globalização não vem trazendo soluções para os problemas do mundo. Contudo, podemos ter a esperança de que isso aconteça, de que alguns problemas sejam solucionados, sejam resolvidos, né? Que é muito diferente de esperar por algo mágico, onipotente, onisciente. A globalização não se propõe a nada, é apenas uma fatalidade, entre aspas, né? Que deve ser pensada e compreendida para não sermos pegos de surpresa pela essa força da desestruturação. A própria desestruturação pode ser um fator de progresso para repensarmos na realidade, mas também na violência e no sofrimento humano. Aí você me pergunta, nossa, Ayana, e onde é que a cultura vem se degradar nisso? Bom, como é algo que mexe com o mundo, né, com diferentes pessoas, às vezes as pessoas vêm ferindo por meio de redes sociais e tal, porque tá aí uma coisa que tem crescido muito, as redes sociais, e
quando a economia já vimos que é por conta do capital, né? O capital tem países que não estão sendo beneficiados com esse processo. Mas tem outros que já estão se dando bem, tá? Então a globalização ela favorece para um lado e prejudica para outro lado. Socialmente falando, ela é o auge hoje em dia, entre aspas, porque a comunicação, o acesso entre pessoas tem sido bem alto, né? E cultural, esse processo social tem afetado a cultura de milhares de pessoas, a política, né? Quando falamos sobre a economia, às vezes envolvemos a política também. E é isso, a bagunça da globalização é um pouquinho isso aí. Então eu espero que vocês tenham entendido, né? E como tem outros vídeos, vocês podem ir acompanhando e entender um pouquinho mais, porque eu só falei o básico, né, da desestruturação. Então é isso. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.